Olá, boa noite. O Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, traz a retrospectiva das decisões de 2019 do Superior Tribunal de Justiça. Entre elas, uma liminar que suspendeu a tramitação de processos relacionados ao vazamento de petróleo nas praias do Nordeste. E você vai ver também. STJ decide que motorista de aplicativo é trabalhador autônomo e a ação contra a empresa cabe à Justiça Comum. Violência doméstica. INSS tem que pagar auxílio a vítimas que precisam se afastar do trabalho por causa das agressões. No caso analisado, uma vítima alegou que sofria ameaças de morte e que, mesmo com medidas protetivas, não se sentia segura. E ainda, em 2019, a STJ chega à marca de 500 mil pedidos de habeas corpus. O habeas corpus de número 500 mil do STJ aborda o tipo de crime mais comum, que é o tráfico de drogas, e tem origem no tribunal que mais gera a impetração desse tipo de pedido, o TJ de São Paulo. Em Minas Gerais, um homem entrou na justiça por causa de um voo atrasado, mas não ganhou a causa. O STJ confirmou a decisão da Justiça Estadual e negou indenização por dano moral. O voo de Brasília a Cuiabá estava marcado para 9h45. Agora está previsto para 12h40. A companhia aérea buscou minimizar o transtorno com um voucher de alimentação no restaurante do aeroporto. Mesmo assim, Francisco afirma que deveria ser indenizado por danos morais. Felizmente eu não tenho compromisso, sério. Então eu tenho compromisso de chegar em casa, eu marquei para chegar. Mas eu acho que eles deviam ser penalizados sim, porque penaliza os passageiros quando eles atrasam. Se eles não chegarem no horário, 1 hora antes, eles não conseguem fazer check-in e complica tudo. No final você não viaja e perde a passagem. O caso que chegou ao STJ é bem parecido com o de Francisco. O passageiro estava com voo marcado de Juiz de Fora a São Paulo. O embarque seria às 6h45 da manhã. Mas ele foi realocado em outro voo por volta das 11 horas e só chegou ao destino às 2h40 da tarde. O consumidor entrou na justiça alegando danos morais e pediu indenização da companhia aérea. O Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negaram o pedido. O recurso do passageiro foi julgado pela terceira turma do STJ. A relatora, ministra Nancy Andrighi, afirmou que o passageiro não conseguiu comprovar o dano moral e, por isso, confirmou a decisão do TJ Mineiro de que não cabe indenização. Segundo a ministra, o julgamento deve levar em conta o esforço da empresa para solucionar o problema. Por exemplo, prestação de informações claras e precisas ou fornecimento de alimentação e hospedagem. Por outro lado, de acordo com a relatora, deve ser verificado se o passageiro perdeu algum compromisso inadiável no destino. Foi o que aconteceu com o Tiago. Tem compromisso marcado lá, cara. Tem uma reunião 2 horas, era para me chegar lá meio-dia agora, entendeu? Eu paguei mais caro no voo justamente para mim ter um tempo menor entre uma escala e outra, entendeu? Aí agora que eu vou ficar aqui mofando aqui dentro do aeroporto, vai saber que hora que eles vão me colocar num voo para Uberlândia. Chamar motoristas de aplicativo se tornou algo rotineiro na vida de muita gente. Mas quando algo não sai como previsto, a quem clientes ou motoristas podem recorrer? Você vai saber agora na reportagem de Jéssica Castro. O caso analisado é de um motorista da Uber que teve a conta suspensa pela empresa por comportamento irregular e mau uso do aplicativo. Mas o motorista entrou na justiça alegando que ficou impedido de exercer a profissão e teve prejuízos materiais, porque alugou um carro para fazer as corridas. O caso ocorreu em Minas Gerais e a Justiça Estadual considerou que não era competente para julgar a ação por se tratar de relação trabalhista. Mas a Justiça do Trabalho também se considerou impedida e suscitou conflito de competência ao Superior Tribunal de Justiça. Para o relator do conflito, na segunda sessão do STJ, ministro Moura Ribeiro, os serviços prestados pelos motoristas de aplicativo são eventuais, sem horários pré-estabelecidos e eles não recebem salário fixo, o que descaracteriza vínculo empregatício. Assim, o colegiado entendeu que, como não há relação de emprego no caso, processos envolvendo motoristas e aplicativos devem ser julgados pela Justiça Comum. Horário de entrada e saída em hotéis. Você aí de casa já passou por alguma situação complicada que envolvesse check-in ou check-out?
Às vezes, o hóspede se enrola todo na hora de sair, passa da hora de entregar as chaves, não é mesmo? Então, fixar horários diferentes para a entrada e saída dos hóspedes não é ilegal. Em 2019, o STJ aceitou recurso especial de uma rede hoteleira para que os estabelecimentos possam, por exemplo, definir 3 horas da tarde para a entrada e meio-dia para a saída. A decisão do STJ reverte a condenação de uma rede de hotéis no Tribunal de Justiça de São Paulo, em ação movida pela ANADEC, Associação Nacional de Defesa da Cidadania e do Consumidor. O TJ estadual condenou a empresa a devolver aos hóspedes o correspondente a 3 horas por dia, retroativo aos últimos 5 anos. Os valores se referem ao tempo supostamente suprimido dos clientes, considerando que o total de cada diária deveria ser de 24 horas. O hotel fazia o check-in às 3 horas da tarde e o check-out ao meio-dia. O relator do recurso no STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, afirmou que é necessária uma interpretação razoável da lei federal que estabelece a diária de 24 horas. O relator do recurso ressaltou que já existe um consenso entre hóspedes e hotéis em relação à necessidade de reservar um tempo para arrumar a cama, fazer faxina e reabastecer o frigobar dos quartos. Portanto, para o ministro, não há qualquer prática abusiva nesse sentido, principalmente como no caso julgado, o estabelecimento informa claramente os horários de entrada e saída dos clientes. Para o presidente do Sindicato dos Hotéis do Distrito Federal, Jael Antônio da Silva, se a determinação de ressarcir os hóspedes pelos últimos 5 anos fosse mantida, as empresas enfrentariam uma grave crise financeira. Ele acrescenta que os quartos são apenas uma parte do serviço de hospedagem. Se cada hóspede ficasse a critério de cada hóspede e ter que pagar também essas diárias, imagine qual que seria o custo dessa diária. Não é para você atender apenas desejos de um ou de outro hóspede. Acho que é importante registrar essa questão dessa segurança jurídica que a decisão do STJ trouxe para os empresários do segmento de hotelaria. E no próximo bloco, oferta de imóveis para aluguel por meio de plataformas digitais. STJ decide que condomínio residencial não pode proibir o serviço. Eu volto em instantes com esse caso. Até já. A justiça, a verdadeira justiça, é quando a pessoa realmente é atendida nas suas necessidades. O sonho da casa própria já virou pesadelo na vida de muitos brasileiros quando se trata de data de entrega do imóvel. A saída nesses casos é acionar a justiça. Uma família recebeu indenização de R$10 mil por causa de atraso na entrega de uma casa do programa Minha Casa Minha Vida. O recurso dos compradores contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região foi analisado pela 3ª turma do STJ. Os ministros discordaram do entendimento do TRF5 de que a indenização não era cabível. No caso analisado, o contrato de compra foi assinado em 2014 e as chaves deveriam ter sido entregues em 2016. Diante do atraso, a construtora, a Caixa Econômica Federal e os compradores fizeram um acordo judicial para a entrega das chaves em 2017. O trato também foi descumprido. Os compradores entraram na justiça e conseguiram a indenização em primeira instância, mas o Tribunal Regional Federal da 5ª Região reformou a sentença. Ao restabelecer a indenização, o STJ considerou que o atraso nesse caso é mais do que um mero aborrecimento. O relator do recurso apresentado pelos compradores, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lembrou que a jurisprudência do STJ de fato não considera dano moral o atraso na entrega das chaves. Mas para o ministro, a situação é diferente entre famílias de baixa renda, para as quais a aquisição da casa própria tem um significado muito mais expressivo em termos de realização pessoal do que para as famílias mais abastadas. Plataformas digitais são bastante usadas para o aluguel de imóveis. A oferta de casas e apartamentos é grande, mas muitas vezes o fato do imóvel estar dentro de um condomínio pode gerar problemas. O STJ decidiu em 2019 que condomínios residenciais não podem proibir a oferta para aluguel em plataformas como o Airbnb. O julgamento foi aberto com o voto do relator, ministro Luiz Felipe Salomão, que entendeu não ser possível o condomínio residencial limitar as atividades de locação.
O ministro destacou que as acomodações via Airbnb e outras plataformas similares não estariam inseridas no conceito de hospedagem, mas sim de locação residencial por curta temporada. Além disso, não poderiam ser enquadradas como atividade comercial passível de proibição pelo condomínio. Os proprietários recorreram ao STJ após o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entender que a disponibilização do imóvel para aluguel pela plataforma digital caracterizaria a atividade comercial, o que é proibido pela Convenção do Condomínio. Para o TJRS, a ausência de vínculo entre o proprietário e os inquilinos, a reforma do apartamento para criar novos espaços de acomodação e o fornecimento de serviços, como de lavanderia, seriam suficientes para caracterizar uma espécie de contrato atípico de hospedagem e não um contrato de locação. O ministro Luiz Felipe Salomão apontou que a lei que estabelece normas sobre hospedagem determina a prestação de múltiplos serviços, como segurança e arrumação dos cômodos, excluindo qualquer utilização para fins residenciais, o que não acontece no caso analisado. Salomão ainda ressaltou que os proprietários disponibilizam o imóvel desde 2011 para esse tipo de locação, sem que tenha havido anteriormente oposição dos demais condôminos. O relator também destacou que não há notícia de que tenha ocorrido quebra ou diminuição da segurança do complexo residencial. O julgamento será retomado, ainda sem data definida, com o voto vista do ministro Raul Araújo. Agora a gente vai falar sobre violência doméstica. Por causa das agressões, muitas mulheres não conseguem ir ao trabalho. E por isso, o INSS deve pagar auxílio em caso de afastamento. Reveja a decisão dos ministros do STJ sobre isso. Eu fiquei casada há 12 anos, com um agressor, no qual era agredida todos os dias e em todos os sentidos da palavra. Além das agressões e ameaças de morte, Denise conta que outro motivo que a fez demorar tanto para denunciar o ex-marido foi o medo de não conseguir um emprego para sustentar as filhas. Mas uma decisão do Superior Tribunal de Justiça trouxe mais segurança a essas vítimas. Os ministros da 6ª turma decidiram que as mulheres afastadas do trabalho por situação de violência doméstica têm direito a receber benefício pelo INSS. No caso analisado, uma vítima alegou que sofria ameaças de morte e que, mesmo com medidas protetivas, não se sentia segura. Como não havia casa-abrigo na cidade, a mulher teve que se mudar e deixou de comparecer ao trabalho. Ela entrou com a ação pedindo o afastamento do emprego por conta da situação de violência doméstica. O pedido foi negado nas 2 primeiras instâncias, porque foi considerado que a decisão cabia à Justiça do Trabalho. Mas para o relator no STJ, ministro Rogério Schietti Cruz, o entendimento foi de que se tratava de uma situação emergencial, prevista na Lei Maria da Penha, e não de afastamento decorrente da relação de trabalho, e que, por isso, o caso compete à Justiça Comum. Os ministros da 6ª turma também entenderam cabível o pagamento de benefício enquanto a mulher está afastada. A decisão equiparou este afastamento a uma causa justa de interrupção do contrato de trabalho, dos serviços prestados, e fez um paralelo com o auxílio-doença, de tal modo que ela possa, durante o período em que for necessário o seu afastamento, continuar a receber a sua remuneração como se fosse um afastamento por motivo de doença, já que não há uma previsão clara quanto a quem vai receber. E, nesse sentido, nós definimos que os primeiros 15 dias são da responsabilidade do empregador e o restante da responsabilidade do INSS. Eu vou ter esse dinheiro garantido e então vai me ajudar bastante, principalmente porque quando você sai, o mais difícil é o recomeço. E a necessidade, portanto, de, na aplicação da Lei Maria da Penha, terem sempre em mente que o objetivo é a proteção da mulher. Então, ainda que não haja uma clara dicção do texto da lei sobre determinada situação, o juiz deve ter a criatividade para, em situações como esta, não desproteger a mulher. No sul da Bahia, produtores rurais tentaram suspender processo de demarcação de terra indígena. Eles entraram na justiça para barrar o processo, mas tiveram ação negada por unanimidade na primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Índios da tribo Pataxó acompanharam o julgamento no plenário da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça.
Os mandados de segurança preventivos foram solicitados por produtores rurais do sul da Bahia. Uma tentativa de evitar que o Ministério da Justiça permita a conclusão do processo administrativo iniciado pela FUNAI para ampliar a reserva indígena de Barra Velha. O procedimento administrativo era para revisar uma demarcação de terras feita pela própria FUNAI em 1991. O motivo? Os 8.627 hectares destinados inicialmente aos índios pataxós da região eram insuficientes. Correspondiam a menos de 1/6 da área a que eles sempre tiveram acesso. Por isso, a FUNAI optou por uma nova demarcação, ampliando de 8 para 52 mil hectares. Os produtores rurais alegavam que a revisão da demarcação feria leis e jurisprudências sobre o assunto e iniciaram uma disputa judicial contra a União. Enquanto isso, a proposta de revisão da demarcação estava paralisada no Ministério da Justiça. O relator no STJ, ministro Gurgel de Faria, concluiu que a ampliação das terras indígenas não fere leis e jurisprudências, como argumentaram os produtores rurais. Para ele, os vícios processuais presentes na primeira demarcação abrem caminho para a revisão. Efetivamente, a regra é essa, é vedada essa ampliação. Mas há, no próprio precedente do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade, ali de dentro do prazo decadencial, ou seja, dentro do prazo dos 5 anos, haver um processo se porventura vícios no processo originário tiverem ocorrido. O voto do relator foi acompanhado integralmente pelos demais ministros da primeira sessão. Por unanimidade, o colegiado negou os mandados de segurança e revogou as liminares que impediam a continuidade do processo administrativo para a ampliação das terras indígenas. O cacique Suruí Pataxó acredita que a decisão do STJ evitou o flagelo da tribo. Nosso povo podia sofrer, podia morar nas estradas, na barra dos viadutos. Era isso que ia acontecer com nós. A gente poderia perder muitas crianças, né? Muitos anciãos, né? Dentro do contexto assim, da nossa história, né? Um dos fatos que marcaram o ano de 2019 foi o vazamento de petróleo que atingiu praias do Nordeste. Em decisão liminar, o Superior Tribunal de Justiça suspendeu a tramitação de processos relacionados a essa tragédia ambiental. O STJ também definiu que a competência sobre eventuais pedidos de urgência seria da Primeira Vara Federal de Sergipe, onde foi proposta a primeira ação civil pública sobre a contaminação do mar. A suspensão dos processos vale até a Corte julgar o conflito de competência. Com a decisão do ministro Francisco Falcão, as ações que foram iniciadas pelo Ministério Público Federal na Justiça Federal de Alagoas, Pernambuco e da Bahia, relacionadas às manchas de óleo, deverão ser remetidas à Vara Federal de Sergipe, que poderá rever eventuais decisões liminares proferidas pelos juízos originários. Segundo a União, todas as ações propostas pelo Ministério Público Federal pedem praticamente a mesma coisa: que o governo federal e o IBAMA tomem medidas para conter e recolher o material poluente com foco na proteção de áreas sensíveis. Para evitar decisões judiciais conflitantes, a União pediu a reunião das ações atuais e futuras na Seção Judiciária Federal de Sergipe. As primeiras manchas de óleo apareceram nas praias nordestinas no dia 2 de setembro. Desde então, órgãos do governo vêm realizando diversas ações para amenizar o dano. Ao aceitar o pedido da União, o ministro Francisco Falcão afirmou que, neste momento, é elevado o risco de serem praticados atos e medidas divergentes, tanto no âmbito judicial quanto em nível administrativo, gerando efeitos que podem até mesmo impedir a presença da União e do IBAMA em audiências, o que retardaria a adoção de procedimentos preventivos e reativos. A suspensão dos processos vale até o STJ julgar o conflito de competência. E no próximo bloco, o Superior Tribunal de Justiça chega à marca de 500 mil pedidos de habeas corpus. Continue com a gente. É ter os direitos de cada um sendo respeitados.
A escolha do nome completo do filho é um momento importante que muitas vezes gera conflito entre os pais na hora de decidir. Parece algo tranquilo de escolher, mas já houve casos que foram parar na justiça. O STJ já decidiu que apenas um dos pais não pode dar ao filho do casal o sobrenome de algum antepassado que não faça parte do próprio nome. Denis Pereira. Era assim que o bancário se chamava até os 35 anos. São 4 anos com um novo nome, Denis Pereira Renovato. A mudança foi para incluir também o sobrenome da mãe. Antes era apenas o do pai. Foi uma escolha dos dois. Meu pai e minha mãe decidiram, na época do registro, registrar só com o sobrenome do meu pai. Foi a mãe de Denis que sugeriu a alteração na certidão de nascimento. Mudança que, para ele, fez a diferença. Claro que eu fico feliz, de ter um documento com o sobrenome, é oficial agora. Mas fazer uma alteração no nome não é tão simples assim. No caso do Denis, ele conseguiu porque era maior de idade e queria ter o sobrenome da mãe, o que lhe é de direito. Caso diferente analisado pelos ministros do STJ, que decidiram não ser possível que apenas um dos pais queira dar ao filho do casal o sobrenome de algum antepassado que não faça parte do próprio nome. No caso analisado, os pais celebraram acordos sobre a pensão alimentícia, mas permaneceu a divergência quanto ao nome do bebê. A criança foi registrada com 2 sobrenomes maternos e um paterno. Só que o pai pediu a inclusão de um segundo sobrenome para homenagear a bisavó paterna da criança. Tal sobrenome, entretanto, não foi repassado ao pai, já que a bisavó, ao se casar, deixou de usá-lo. No STJ, o relator, ministro Vilas Boas Cueva, negou o recurso especial do pai. Para o magistrado, a homenagem refoge à função do nome, que é identificar o indivíduo em seu convívio social e em seu núcleo familiar. O ministro Vilas Boas Cueva alegou ainda que não é justificável que se obrigue alguém a portar todos os nomes familiares das gerações passadas sem haver razão relevante e concreta para isso. Uma mulher processou o ex-namorado por contaminá-la com o vírus HIV. O caso chegou ao STJ e a 4ª turma condenou o homem a pagar a indenização de R$120 mil. Essa mulher foi infectada pelo ex-namorado. Ela descobriu o diagnóstico fazendo exames periódicos. Quando soube que tinha sido contaminada pelo vírus HIV e contou para o ex-companheiro, o homem assumiu que tinha conhecimento do próprio diagnóstico, mas que optou por não contar. Ele fez alguma coisa que ele jamais poderia ter feito, porque ele me expôs à infecção, eu poderia ter morrido por causa disso, Quer dizer, é quase que um assassinato, Um caso como o dessa mulher chegou ao STJ. Os ministros da 4ª turma reconheceram a responsabilidade civil de um homem que transmitiu HIV à companheira durante a união estável do casal. De acordo com o processo, o réu sabia que era portador do vírus e não informou a mulher. Esse advogado explica a previsão legal que ampara a responsabilização quando o vírus é transmitido intencionalmente ou quando o portador não toma os cuidados necessários para evitar o contágio. O Código Civil prevê a obrigação de indenizar pela prática de ato ilícito, uma responsabilidade de forma genérica, mas pode e vem sendo aplicada para esses casos, ainda que o STJ tenha decidido recentemente num caso pioneiro. No caso analisado pela 4ª turma, o casal manteve união estável por 15 anos e a mulher pediu na justiça uma pensão mensal e indenização por danos morais. A responsabilidade civil foi reconhecida em primeira e segunda instâncias por considerar que o ex-companheiro assumiu risco com seu comportamento. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais havia fixado a indenização em R$120 mil, mas negou o pagamento da pensão mensal. Tanto o homem quanto a mulher recorreram ao STJ. A defesa do réu alegou que o Tribunal Mineiro foi omisso e sustentou que não foram preenchidos os elementos da responsabilidade civil. Já a mulher pediu a reforma do acórdão para aumentar o valor da indenização e fixar a pensão mensal. Ao confirmar a decisão da segunda instância, os ministros da 4ª turma consideraram que foi evidente a violação de direito da personalidade da mulher, com lesão de honra, intimidade e integridade moral e física. Por unanimidade, o pedido da pensão foi negado porque exigiria o reexame de prova, o que é vedado ao STJ. Já a indenização foi mantida em R$120 mil.
O Superior Tribunal de Justiça chegou à marca de 500 mil pedidos de habeas corpus. O habeas corpus de número 500.000 do STJ aborda o tipo de crime mais comum, que é o tráfico de drogas, e tem origem no tribunal que mais gera a impetração desse tipo de pedido, o TJ de São Paulo. A observação é do ministro Rogério Schietti Cruz, presidente da 3ª Seção do STJ, especializada em direito penal. Para ele, o aumento exponencial do número de habeas corpus nos últimos anos se deve, em parte, à democratização do acesso à justiça, resultado do peticionamento pela internet, que hoje pode ser feito de qualquer lugar. Apesar do fator benéfico, o ministro adverte: a enorme quantidade de habeas corpus gera sobrecarga e lentidão no poder judiciário. Juízes, membros do Ministério Público, que muitas vezes também formulam acusações sem terem o devido respaldo, juízes que eventualmente não fundamentam de forma adequada as suas decisões, ou tribunais que eventualmente não seguem um entendimento consolidado na jurisprudência, advogados que eventualmente impetram ordem de habeas corpus sem nenhum cabimento, muitas vezes sem sequer juntarem peças que são fundamentais para a compreensão daquela causa. Então, todos nós somos um pouco responsáveis. O habeas corpus é uma expressão em latim que significa apresente o corpo. É uma garantia constitucional para proteger o direito de ir e vir contra a ilegalidade e o abuso de poder. Qualquer pessoa pode impetrar o habeas corpus, inclusive em benefício de terceiros. A única exceção é o juiz, porque precisa manter a imparcialidade, a não ser que o direito dele esteja ameaçado. Entre os pedidos que chegam ao Superior Tribunal de Justiça, há muitos escritos por presos e familiares. Embora hoje a via mais comum seja a internet, é possível enviar por correspondência. Este foi escrito dentro da prisão ao longo de 1 metro de papel higiênico. Chegou em um envelope endereçado ao então presidente do tribunal, ministro Francisco Falcão, em abril de 2015. Servidores do protocolo do STJ digitalizaram o documento e o ministro Francisco Falcão analisou no mesmo dia. Este outro foi escrito em um lençol. Os 2 pedidos, que estão no Museu do STJ, simbolizam a importância do habeas corpus. Por isso que eu acho que seria importante termos uma lei de habeas corpus, assim como temos a lei do mandado de segurança, a lei da ação civil pública, enfim, tantas leis referentes a ações ou recursos constitucionais. E em relação ao habeas corpus, que é um instrumento importantíssimo, de tanta tradição, nós não temos uma lei. E a gente fica por aqui. Uma ótima noite para você. Tchau.